Olá, amigos da Paranormal Ataque. Hoje é dia de falar sobre os médiums. Vamos falar sobre tudo aquilo que ninguém comenta e que ninguém tem resposta. Fica comigo aqui até o final e descubra mais sobre essas pessoas com dons inexplicáveis. Segundo o Espiritismo e a Umbanda, o médium é a pessoa que possui a faculdade especial de servir entre o mundo físico e o espiritual. Os médiums se dividem em vários tipos de mediunidade. Cada médium é capaz de fazer uma ou mais coisas paranormais, ou, se vocês preferirem, sobrenaturais. E eu vou elencar aqui algumas das faculdades paranormais que os médiums conseguem fazer, e no final vou mostrar a explicação da ciência para esses poderes sobrenaturais. Médiuns de incorporação. Essas pessoas são capazes de permitir que as entidades espirituais se manifestem através do seu corpo físico, comunicando-se com os presentes através da fala, gestos ou comportamentos. Essa prática ela é comum em diversas seitas e religiões, principalmente em religiões de matriz africana. E no espiritismo de Kardec, durante a incorporação, o espírito desencarnado ou a entidade sobrenatural utiliza o médium para passar as mensagens para os vivos. Porém, nesse tipo de mediunidade existe uma diferença entre os kardecistas e as religiões de matriz africana. Os kardecistas acreditam que o espírito não incorpora no médium, e sim transmite mentalmente ou sopra em seu ouvido o que ele quer transmitir para as pessoas presentes na sessão que foram em busca de respostas. Já nas religiões de matriz africana, eles acreditam que o espírito precisa entrar no corpo do médium e utilizar da sua energia vital para poder transmitir as mensagens. É preciso deixar claro aqui que ambos estão corretos. Não existe uma técnica de incorporação apenas. O que parece claro é que as entidades se usam das crenças de cada seita ou religião para passar o que realmente importa, ou seja, a mensagem. Na Umbanda, nós temos como exemplo de médium de incorporação o Zélio Fernandino de Moraes, que é fundador da Umbanda, e ele iniciou a Umbanda no Brasil quando incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, no ano de 1908, onde essa data é considerada pela Umbanda como a fundação oficial dessa religião. Já no Espiritismo, o nome mais famoso entre os médiuns de incorporação é o nome da Ivone do Amaral Pereira, famosa no Espiritismo por suas incorporações. Claro que estou falando de incorporação dentro da visão espírita. Já os médiuns de psicografia, esses médiuns são pessoas que possuem a capacidade de transcrever as mensagens dos espíritos desencarnados através da escrita. Nessa prática, os médiuns escrevem sobre a influência direta ou indireta de uma entidade espiritual ou espírito desencarnado, por meio da psicografia. E essa psicografia se divide em três técnicas, que são a psicografia mecânica, onde o espírito comunicante atua diretamente sobre a mão do médium, que escreve sem ter conhecimento do conteúdo até o término da mensagem. A psicografia semimecânica, nesse caso o médium tem a leve consciência de que está escrevendo, mas ainda sente sua mão sendo guiada pelo espírito. E, por último, a psicografia intuitiva, onde o médium recebe as ideias ou pensamentos do espírito e as escreve de forma consciente, funcionando como um intérprete. E sobre os médiuns famosos no mundo da psicografia, claro que começamos com Chico Xavier, que psicografou 400 livros, além de milhares de cartas. Mas ele não foi o único que ficou famoso no espiritismo. Temos que falar também de Rosemary Brown, que é uma médium britânica que psicografava partituras compositores clássicos como Liszt e Chopin. Além da Rosemary, temos a suíça Elaine Smith, que ficou famosa não somente por suas psicografias, mas também por alegar que já tinha visitado Marte em transe mediúnico. Não temos como afirmar que essas duas mulheres são médiuns de psicografia legítimos, mas no caso do Chico Xavier, uma empresa americana de inteligência artificial, especializada em analisar grandes obras literárias e escrever como se fossem esses autores, foi alimentada com toda a obra do Chico Xavier. E o resultado foi que todos os livros foram escritos por diversos autores, o que significa que o Chico Xavier não escreveu nenhum livro, ele realmente foi a ponte entre os escritores e esse mundo material. Médiuns audientes. Esses médiuns são aqueles que possuem a capacidade de ouvir vozes ou sons provenientes do plano espiritual. E essas percepções se apresentam de duas formas principais. Voz interior, que é quando o médium ouve a voz dentro da sua mente, semelhante a um pensamento, mas o médium percebe que esse pensamento não provém da sua mente. Voz exterior,
O médium percebe uma voz clara, distinta, como se uma pessoa estivesse falando ao seu lado. Essa técnica permite que o médium possa manter uma comunicação direta com os espíritos, permitindo ter conversas completas com eles, e os médiuns audientes mais experientes conseguem com o tempo identificar o espírito apenas pelo timbre da sua voz. E já que estamos falando de médiuns audientes, acho importante dar 2 exemplos de médiuns famosos nessa técnica. Começando com a própria Rosemary Brown, a média britânica, que já falamos dela na parte da psicografia, mas ela também era capaz de ouvir os espíritos, e muitos ditaram para ela buscas completas. E novamente na nossa lista, o grande Chico Xavier. Embora ele seja famoso por suas psicografias, há relatos de que ele também possuía a capacidade de ouvir espíritos, que lhe auxiliava nas consultas de pessoas que estavam em busca de falar com seus entes queridos que tinham feito a passagem. Agora, médiuns de efeito físico. Os médiuns de efeito físico são aqueles capazes de produzir fenômenos tangíveis e observáveis no ambiente ao seu redor, atribuindo influências a entidades espirituais. Esses fenômenos podem incluir movimentação de objetos, quando o objeto se desloca sozinho sem uma causa aparente, levitação, pessoas ou objetos que flutuam no ar sem nenhuma explicação lógica, materialização, aparição temporária de formas humanas ou objetos que podem ser temporários ou não. Voz direta, sons ou vozes que se manifestam sem uma fonte física, identificável. E para você que deseja se aprofundar no estudo desse tipo de médium, eu vou falar brevemente sobre alguns médiums famosos nessa técnica. Eusapia Palladino, média italiana que foi estudada por diversos cientistas renomados como Cesare Lombroso e Charles Richer. Ela era conhecida por produzir levitações de mesa e outros fenômenos físicos em sessões controladas. Carmine Mirabelli, médium brasileiro, que manifestava uma quantidade impressionante de fenômenos, incluindo a psicografia em várias línguas, levitação e materialização de espíritos. Seus dons foram estudados por psiquiatras como Franco da Rocha e Felipe Axé. E por último, não menos importante, a médium do algodão, Eder Lazil, a qual eu, junto com o pesquisador Rogério, tivemos a oportunidade de presenciar o fenômeno no sítio dela, na cidade de Votuporanga. Ela é uma médium de materialização de objetos, e os detalhes sobre essa médium e a minha opinião sobre o que eu vi e o que o Rogério viu, você pode assistir aqui no card que estará no final do vídeo. Médiuns psicofônicos, ou os médiuns psicofônicos ou médiuns falantes, são aqueles que permitem que entidades espirituais se comuniquem através dele. Nessa forma de comunicação, o médium permite que o espírito ou entidade utilize as suas cordas vocais para se comunicar, permitindo que a entidade possa falar usando a própria voz. Essa prática pode ocorrer de 2 maneiras. Consciente, o médium se mantém consciente durante toda a sessão, podendo se lembrar de tudo o que foi dito pelo espírito. E inconsciente, o médium entra em um transe profundo e não tem recordação do que foi dito durante a sessão. E, novamente, o maior exemplo dessa técnica é o grande Chico Xavier, que também praticava a psicofonia em diversas ocasiões. Médiuns de cura. Os médiuns de cura são indivíduos que possuem a capacidade de aliviar ou curar males pela imposição das mãos ou de preces, olhar e até cirurgias espirituais. Essa habilidade é frequentemente associada à canalização de energias espirituais ou ao uso de energias do fluido magnético. Um exemplo notável de médium curador é o Juvencio de Araújo Figueiredo, nascido na Ilha do Desterro, hoje Florianópolis, em 27 de dezembro de 1866. Ele foi reconhecido por suas habilidades de cura através da imposição das mãos. Outro médium de cura notável foi Edson Cavalcante de Queiroz. Ele era um médium de pernambucano que ganhou projeção nacional por suas atividades de cura espiritual. Ele atuava realizando tratamentos espirituais e cirurgias psíquicas, buscando aliviar o sofrimento de muitos. Existem ainda muitos outros tipos de médiuns que fariam esse vídeo virar um documentário. Mas se você se interessou pelo assunto, fica tranquilo, porque eu, juntamente com o Rogério, estamos escrevendo um livro sobre esse tema e muitos outros assuntos onde vocês poderão ter um entendimento amplo de tudo isso que eu estou falando. E agora, como sempre, privilegiando quem assiste até o final, eu vou falar sobre os estudos científicos da neurociência que demonstram de forma científica e isenta que o cérebro dos médiuns tem uma estrutura diferente do cérebro das pessoas comuns, por assim dizer.
E a gente vai discutir isso juntos agora. Segundo a matéria do G1, ou seja, não sou eu que estou inventando nada aqui, como alguns gostam de escrever nos comentários, os médiuns têm alterações genéticas que permitem que essas pessoas tenham uma sensibilidade aprofundada em relação às pessoas, que não têm as 15.669 variações genéticas que somente os médiuns têm. O estudo durou 1 ano e reuniu 119 pessoas, 154 médiuns e 53 pessoas comuns, para servir de controle. Foi dada a preferência para médiuns que exerciam sua mediunidade há pelo menos 10 anos, e essas pessoas foram localizadas em todo o país. E foi exigido para o experimento que elas não cobrassem pelos seus trabalhos mediúnicos e que fosse comprovado pelas pessoas da comunidade onde elas moravam de que elas realmente tinham poderes sobrenaturais. Mas quem fez o experimento? Você deve estar se perguntando. Bom, esse experimento foi feito por universidades públicas de renome, como a Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ou seja, gente muito séria no ramo da pesquisa científica, que tem nome a zelar. E fez a pesquisa com muito crédito e com muita segurança. A conclusão foi de que os médiuns são pessoas capazes de mudar a realidade à sua volta. Não se trata de bruxaria, magia negra ou pacto com o diabo, como muitas religiões abraâmicas gostam de gritar aos ventos. Essas pessoas conseguem entrar em contato com o mundo espiritual porque sua genética permite e porque elas nasceram assim. Bom, aí é outro mistério que talvez um dia seja revelado ou não. Se você ficou até o final, acho que merece o seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Se você discorda do que foi dito aqui, comente, deixe sua opinião. E até a próxima.